A paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria poder estar aqui com vocês e juntos adorarmos ao Senhor e investirmos em família, aquilo que está no coração do nosso Deus, amém? Bom estar aqui com o pastor Eric, pastor Eliane, junto com o meu amigo João e a Márcia, que estiveram algum tempo frutificando ali na sede, agora estão aqui, com toda a liderança, os dirigentes. Deus abençoe. E nós já vamos para a palavra de Deus, porque o pastor Eric, ele chegou assim para mim e disse: você pode falar até a hora que você quiser. Então, acho que nós vamos até uma meia-noite, né? Amém? Eu prometo que 9h15, tá bom? Amém, irmãos? 9h15 ou 9h30? 9h30, então tá bom. Pega a sua Bíblia e nós vamos já abrir em Deuteronômio capítulo 22. Os meninos da Data Show vão me ajudar, amém? Pode colocar já ali a palestra, enquanto o pessoal está achando a Bíblia. Eu escrevi no final do ano passado esse livro, A Família na Era Digital. Quando eu me formei em psicologia, algumas das pesquisas que eu fiz o meu TCC baseado na adolescência. Como a tecnologia e o uso indevido dela pode influenciar o comportamento rebelde, comportamento marginal dos adolescentes. Só que o leque era tão grande e as necessidades do aconselhamento pastoral me foram mostrando a necessidade de abranger um pouco e escrever alguma coisa a respeito das famílias. Foi um livro assim, publicado e editado rapidamente, né? Mas 4 áreas eu separei para falar para as famílias dos riscos que podem destruir um lar. Como nós vimos aqui, o tema do seminário é famílias reconciliadas ali com Cristo. Ou seja, nós estamos enxertados já nessa videira frutífera. Agora, há coisas que tentam nos fazer desconectar da presença do Senhor e minguar a família. Uma delas é o pecado, inclusive aqueles via o uso indevido da tecnologia de comunicação. Por isso, então, eu escrevi esse livro e aqui nós vamos dar uma pinceladinha em algumas coisas que estão aqui. No final, se você quiser adquirir, eu creio que vai ser bênção também na sua vida. Os irmãos acharam? Deuteronômio 22, versículo 8, vai estar aqui também no Data Show, pode até passar ali para a gente. Deuteronômio 22, versículo 8. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Amém? Você pode se assentar. Quantos aqui são casados? Levanta a mão. Amém. Coisa boa, a maioria. Quantos estão solteiros? Levante a mão. Tem alguns solteiros. Tem algum solteiro desesperado? Levante a mão. Tem solteiro desesperado querendo casar aí. Deus vai prover, viu? Fica na oração que Deus vai prover. Pode passar ali para mim? O texto que nós lemos é um texto extremamente interessante da palavra de Deus que vai falar em Deuteronômio. O nome do livro já fala o que significa. Deuteronômios, né? São 2 palavras em hebraico. Nomos, lei. Deutero, segundo, ou seja, a segunda lei. Essa segunda lei ela foi dada para aqueles que iam entrar na terra. Nós sabemos que a primeira geração do povo que saiu do Egito se rebelou contra Deus, construíram lá o bezerro de ouro, não acreditaram na mensagem que Josué e Caleb trouxeram. Então Deus disse: então vocês vão todos morrer no deserto. O povo fica 40 anos. Então aquele povo que havia ouvido tudo que Moisés tinha falado e que está registrado em Êxodo para a gente, os filhos não sabiam muito bem como seria todas as leis e as normas do Senhor. Então Deus, ele pede para Moisés reescrever bastante dos ensinamentos. Por isso vem o livro de Deuteronômio, segunda lei para quem iria entrar na terra. É interessante que Deus se preocupava com os detalhes da vida do povo e do bem-estar do povo. E aqui eu separei esse versículo 8 do capítulo 22, vai falar justamente, pode passar ali na imagem, vai falar sobre a construção de uma casa. Há 3.500 anos atrás, era mais ou menos isso, uma casa, naquele tempo.
As casas em cima tinha uma escada onde se subia, ali colocava coisas para secar, ali as pessoas também, muitas vezes, até repousavam para ver as estrelas e assim por diante. Era um espaço a mais na casa. Agora, Deus, Ele dá uma das normas dizendo, quando construir a casa, não esqueça de botar um parapeito, porque se alguma criança cai de lá, se alguém cai de lá, vocês não vivam com culpa, com trauma, por causa do derramamento de sangue na casa de vocês. Se 3.500 anos atrás Deus se preocupava com algo simples, como um parapeito numa casa, você acha que hoje, o mesmo Deus que cuida de mim e de você, que cuidou do povo de Israel lá atrás, e a palavra garante que Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente, você acha que esse Deus não se importa com os detalhes da minha e da sua vida? Deus se importa com os detalhes da minha e da sua vida, e se a palavra de Deus fosse escrita hoje, certamente Deus incluiria muitas regras para a gente ter no mundo digital também, para nós não perecermos. Amém ou não amém? Olha essa frase: navegar na internet é diferente de naufragar na internet. A sua família está navegando na internet ou naufragando na internet? Infelizmente, porque é pouco falado a respeito do comportamento virtual, muitas pessoas têm naufragado na internet, muitas crianças, adolescentes, adultos têm naufragado na internet. Então, é um assunto que a gente precisa realmente parar e refletir nessa noite. A próxima imagem mostra uma criança com uma faca, e eu pergunto para você quando você vê essa imagem: faca é bom ou ruim? Uns falaram bom, outros falaram ruim. Quem acha que é bom? Quem acha que é ruim? Quem acha que depende? Depende. A faca é um instrumento que é utilizado para muita coisa boa, né? É com a faca que as nossas esposas cortam aquela batata e depois frita e a gente fica assim, né? Fofinho. É uma faca que corta lá aquele bife gostoso, né? Faca. Toda casa tem faca. Está lá na cozinha servindo para muitas coisas. O homem usa a faca, às vezes para descascar um fio, né? E sei lá, fazer tantas coisas. Faca é importante. Agora, quando a gente vê essa imagem, né? A gente fala, é ruim. Porque inconscientemente a gente assimilou com a imagem uma faca na mão de uma criança. Alguém que não tem habilidade para lidar, vai dar problema. Que nem diziam os antigos, né? Vai dar cacaca. É assim. A tecnologia é do mesmo jeito. Eu não vim aqui dizer para você que o celular é ruim, que o computador é ruim, que a internet é ruim. Nada disso é ruim. Pode ser ruim, dependendo do uso, da utilização, na mão de quem está. Então, nós precisamos estar atentos a respeito desse assunto. A próxima imagem vai falar de uma pesquisa que foi feita, uma pesquisa científica, e saiu na capa da Isto É, uma pergunta: você é um viciado digital? Se você prestar atenção, a reportagem ela vai dizer, e essa é uma reportagem já um pouco antiga, 2013, a reportagem mostrava então os dados científicos de uma pesquisa dizendo que 10% dos brasileiros já são dependentes da internet. E, pasmem, nós, um país de terceiro mundo, ficamos mais tempo nas redes sociais do que os países de primeiro mundo, no Facebook, no Twitter, no YouTube. A pesquisa revelava isso. Atualmente, já passou dos 15% dos viciados em internet. E a próxima reportagem, também uma pesquisa, que é uma pesquisa do Datafolha, né? Pode colocar ali. Nessa pesquisa do Datafolha, eles fizeram em 175 cidades do Brasil. E essa pesquisa abrangeu então esses municípios e constatou que 56% dos adolescentes ficam conectados até 4 horas por dia online. E a galera que vai dos 16 aos 24 anos, através do celular principalmente, são 9 horas diárias. A próxima imagem mostra justamente isso, a conexão dos nossos adolescentes. Eu pergunto para você, qualquer coisa na vida que você faça 1 hora que seja por dia, isso vai interferir na tua leitura de mundo e, consequentemente, na tua construção de princípios, prioridades, escolhas de vidas e assim por diante. Se hoje, por exemplo, você decide todo dia eu vou jogar futebol 1 hora,
com certeza isso vai moldar toda a sua vida, tua maneira de pensar, de se vestir, de escolher as coisas para a vida. Se a partir de hoje, receba isso, você ore 1 hora todo dia, você vai ser um crente abençoado, fervoroso, dinâmico, frutífero. Por quê? Isso vai influenciar a tua vida. Os nossos adolescentes estão 9 horas por dia e não estamos numa sociedade onde adolescente pode trabalhar. Consequentemente, boa parte são 9 horas de não tantas coisas produtivas assim, não tantas coisas úteis assim. Então, os nossos adolescentes estão tendo a mente deles moldada por isso, os princípios moldados por isso, e essa geração que está vindo aí, criança, adolescente, jovem também. A próxima imagem é um chartzinho que fala justamente de 3 crianças com tecnologia na mão. O que estava brincando de carrinho parecia um ET, né, no mundo. Esse provavelmente foi criado pelo avô. Ele está desinformado. Paulo, alguns anos atrás, ele falou uma frase interessante, há 2000 anos atrás. Pode colocar ali, 1 Coríntios 10, 23. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. No mundo virtual tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Tudo me é lícito. Eu posso assistir o que eu quiser, acessar o que eu quiser, fazer o que eu quiser, conversar com quem eu quiser. Agora, a pergunta que nós precisamos fazer, isso vai gerar bênção na minha família? Vai gerar crescimento no meu lar? Vai desenvolver maturidade nos meus filhos? Vai me aproximar de Cristo ou não? Então, pensando nessas questões, eu separei aqui 4 riscos que você, papai, você, mamãe, você, jovem, você, adolescente, você precisa estar ligado quando navega na internet. Primeiro, começamos com os riscos psicológicos. E pode passar ali que já tem um chartzinho novamente, né? Primeiro assunto dentro dos riscos psicológicos é esse, a dependência da internet. Ali na imagem nós temos um senhor que vê o seu celular com 1% de bateria. Está lá no hospital, ele vai, desliga o aparelho que mantém ele vivo para carregar o celular. É claro que é um pouco extremo, né? Mas eu conheço gente que já deixou algumas coisas do mundo real de lado por causa das coisas virtuais. Aqui não. É claro que aqui ninguém nunca, dos adolescentes jovens, né, nunca deixaram de estudar para uma prova, nunca esqueceram de fazer um trabalho, né, por causa do computador, do videogame, da internet. Isso é coisa de outro mundo. Mas nós vivemos uma geração com dependência à internet e isso é coisa séria. A próxima imagem fala dessa pesquisadora, Kimberly Jung. Essa foi uma das maiores pesquisadoras da atualidade, né, e está sendo ainda, porque ela foi pioneira. Ela fez pesquisas em várias partes do mundo, com várias faixas etárias de pessoas, e nas pessoas que tinham dependência à internet, ela detectou algo extremamente interessante. O vício da internet é tão grave quanto a dependência no álcool ou em alguma droga química. Parece assustador, né, quando a gente, de primeiro momento, faz uma leitura assim. Ela constatou que, assim como aquele camarada está com problema na vida e ele usa isso como fuga, né, o patrão está pegando no pé, o salário está baixo, está cheio de dívida, então ele vai para o barzinho encher a cara para fugir daquela realidade. Tem uma geração de pessoas que são viciadas já nas coisas virtuais e entram no mundo virtual para tentar fugir da realidade da vida. Assim como aquele cara está lá no barzinho, hoje ele bebe uma dose, amanhã ele quer 2, depois ele quer 3, e sempre precisa de uma maior dose para suprir a sua necessidade. As pesquisas revelaram que a mesma coisa acontece com viciados digitais e virtuais. Eles precisam cada vez um tempo maior de conectividade, do tempo no videogame e assim por diante. E a questão da abstinência, assim como quem fica sem a droga vai ter sudorese, vai ter ansiedade, às vezes vai surtar, quem tem problema com vício digital também. Se ficou sem o celular, o cara se perde. Teve, acho 1 ano e meio atrás, um juiz que decretou, né, o corte do WhatsApp no Brasil. Teve gente que ficou perdida. Teve gente que não sabia mais se comunicar. Tem gente que entrou em crise. Mostra já um tipo de dependência. Então, essa é uma verdade que nós estamos vivendo. A psicologia, ela cunhou esse nome, nomofobia, nomobiofobia. Ou seja, as pessoas estão desenvolvendo fobia quando não estão com o seu mobile, com o seu celular, com o seu smartphone. Tem pessoas que hoje não sabem mais fazer nada no dia a dia sem o seu celular.
Eu conheço pessoas que já viajaram de volta, pegaram um avião para voltar para casa, buscar o celular e depois ir cumprir a sua agenda, porque não sabe mais viver sem o celular. É uma realidade que nós estamos vivendo. Coreia do Sul quer combater os vícios dos jovens por seu smartphone. Coreia do Sul, eles tomaram, em algumas cidades, uma decisão bem radical. O governo, em algumas cidades chegou a cortar, depois da meia-noite, a internet doméstica, porque tinha uma geração de adolescentes que chegavam no outro dia para estudar e não conseguia, porque dormiam na carteira. Chegavam literalmente, dormia, e não era um ou outro, a maioria da sala dormindo. Foram verificar, a noite inteira jogando jogos virtuais pela internet, a noite inteira batendo papo nas redes sociais. E isso, então, eles tomaram decisão: nós estamos comprometendo a produtividade trabalhista da nossa nação, vamos tomar algumas providências. Coisa séria. A internet também influencia nas emoções. Quando estamos falando dos riscos psicológicos, não é só a dependência, é também as emoções. A vida digital que se vive hoje tem contribuído para aumento do estresse, cansaço mental, ansiedade e outros problemas emocionais. Pastor Lediel, isso aí é a tua visão de cristão a respeito disso? Não. Pesquisas científicas têm mostrado que quem fica muito tempo nas redes sociais desenvolve quadro depressivo com mais facilidade. Não sabemos ainda, a psicologia não conseguiu estudar todos os motivos, mas um deles é a comparação. A pessoa está lá no Facebook, todo mundo no Facebook viaja, come nos melhores restaurantes, apresenta uma roupa nova, passeia, e a pessoa vai vendo aquilo e ela vai se frustrando. Caramba, que vida chata minha. Todo mundo curte o mundo e só eu que não. E hoje as pessoas, elas já vão para o restaurante, querem tirar foto, elas estão num lugar bonito, querem tirar foto, às vezes nem curte verdadeiramente o ambiente, as pessoas, o local, é só para o mundo do aparentar, para se mostrar no Facebook. E quem está do outro lado presenciando tudo aquilo, muitas vezes entra em crise, por não conseguir fazer uma leitura verdadeira e real de todas as coisas, mas isso é uma grande verdade. Ainda falando das emoções, pode passar ali. Os psicólogos também desenvolveram o que é chamado de FOMO, Fear of Missing Out, baseado também em algumas pesquisas. Essas pesquisas, vou até ler ali para vocês, de acordo com um estudo realizado pela Cisco, com 3.600 pessoas, 60% afirmaram conferir sistematicamente as atualizações nas redes sociais. O que é esse FOMO? É o que está vindo com essa geração de adolescentes e jovens. Antigamente, os nossos avós, eles diziam que iam dormir com as galinhas, Por quê? O sol se punha, ficava à noite e eles iam dormir. Alguns lugares nem tinha energia elétrica. Os nossos pais, já quando ia dormir, apagava a luz, já tinha energia elétrica, ia dormir, tranquilo. A gente, inconscientemente, sabia que o mundo está descansando, o mundo está dormindo. Essa geração de hoje, eles desenvolveram o FOMO, o Fear of Missing Out, o medo de estar perdendo alguma coisa. Por quê? Eles levam tão a sério a vida real quanto a vida digital. Eles estão com essas duas vidas e o mundo digital nunca dorme. Então, tem um grupo de adolescentes já, que hoje, ao dormir, eles não conseguem dormir direito por causa da ansiedade. Eles ficam pensando, o que será que vão colocar de comentário naquela foto que eu publiquei? Será que alguém vai curtir? Aquele grupo de WhatsApp lá que eu mandei aquele vídeo, será que alguém vai falar alguma coisa contra? Será que vão dizer? E a mente da pessoa não consegue se desligar. E daí, depois eu vou falar, tem gente levando o celular para a cama, e daí o patrão, de repente, meia-noite, está mandando mensagem de alguma cobrança lá do serviço, e a pessoa, o adulto, também não consegue se desligar. Medo de estar perdendo alguma coisa na vida digital. Isso tem acabado com as emoções de muitas pessoas, desenvolvido ansiedade, tirado a paciência, a vida emocional tem se desgastado de uma maneira muito intensa por não saber lidar com isso. Sem falar na questão do comprometimento da concentração. A pessoa vai ler um livro, vai ler a Bíblia, daqui a pouco brilha o celular, coloca ali, brilha o celular de novo, e daqui a pouco fecha o livro e fica só com o celular. É interessante que os psicólogos do mundo, eles estão apavorados porque o QI da nossa geração não aumentou. Nós somos altamente científicos, a ciência desenvolveu muito,
né? Hoje nós somos uma geração que tem a tecnologia na mão, a gente acompanha o mundo inteiro, mas o QI da nossa sociedade não aumentou, pelo contrário, tem diminuído. O nosso cérebro está mais preguiçoso, a gente não mais memoriza os números do telefone, porque a gente não sabe nem o telefone da mãe, a gente aperta na foto dela e chama. A gente não memoriza mais nome de rua, porque a gente digita ali no GPS e aparece o nome da rua. A gente não mais faz cálculos, a gente tem uma calculadora onipresente, então, às vezes, né, o nosso avô ali dá um show de matemática no menino que ainda está na escola, e o avô nunca pisou numa escola. Por quê? A nossa mente está meio preguiçosa para algumas coisas. Então, é uma verdade que tem também acontecido. A internet pode ser prejudicial para aqueles que já comprometem quadros de riscos psicológicos. E aqui a gente poderia abrir um leque para falar de problemas e áreas, né, emocionais, mas eu coloquei ali duas: timidez extrema e depressão. Quando eu falo timidez extrema, eu estou falando de algo que precisa ser tratado. Nossa personalidade é diferente uma do outro. Cada um de nós tem uma personalidade. Umas são muito mais extrovertidos, outros são tímidos, sem problema. Agora, a timidez extrema é aquela que compromete os teus relacionamentos. Timidez extrema não é saudável para ninguém. Precisa ser tratada. Pode ser tímido, mas timidez extrema não. O problema é que nós temos enfrentado, tem uma geração de adolescentes, jovens e adultos desenvolvendo timidez extrema e se refugiam, como eu disse, no mundo virtual. E aquele quadro, como não é tratado, culmina num grande outro problema: fobia social. Final do ano passado, uma mãe me chama para socorrer ela, que não sabia mais o que fazer com o filho. O filho tinha um quadro de timidez extrema, se refugiou nos jogos virtuais e nas redes sociais. Esse menino, ele desenvolveu uma fobia social ao ponto de não querer mais ir para a escola, não conseguia estar num local onde tivesse 20, 30 pessoas com ele. O quadro dele era tão grave que ele não conseguia atravessar a rua para comprar um pão na padaria da frente. Ele ficava o dia inteiro trancado no seu quarto, jogando jogos virtuais e acessando as redes sociais. Era o que ele fazia o tempo todo. Faltou, claro, sabedoria dos pais. Quando ele começou a apresentar isso, leva para um psicólogo, leva para um profissional, leva para alguém atender. Permitiram que ele ficasse alguns dias, quando foram ver, a situação estava gravíssima. Isso é coisa séria. E a questão da depressão. Pessoas com problemas na vida entram em quadro de depressão e vão se refugiar também na internet. O problema é que na internet, como eu disse, tem heróis e tem bandidos. Tem muita coisa ruim na internet. Muita coisa ruim na internet. E existem grupos para receber esses jovens, adolescentes depressivos e orientar eles a tomarem algumas decisões. Nós vimos aí há um mês atrás o jogo Baleia Azul, né, em todo o mundo, e no Brasil chegou e causou alguns transtornos também. O jogo Baleia Azul, a maioria dos adolescentes que jogaram ele, eram adolescentes curiosos, como todos os adolescentes querem conhecer novidade. Eles entram. Agora, quem chega no último nível desse jogo, quer tirar a própria vida? Quem chega nos níveis de se cortar? Justamente aqueles adolescentes e jovens que estão frágeis emocionalmente, passando por uma série de problemas e mergulham no mundo virtual. No mundo virtual, daí tem pessoas, ou em forma de jogo, ou em forma de outras ferramentas que se usam para incentivar cortes no corpo. É uma maneira de você expressar a dor, é uma maneira de você extravasar os seus sentimentos, ou, em alguns níveis, o suicídio. Não se divulga os dados, mas o índice de suicídio de jovens e adolescentes do Brasil cresce assustadoramente. E, pasmem, boa parte desses suicídios já são suicídios assistidos pela internet. Literalmente, tem alguém do outro lado, às vezes uma pessoa, ou às vezes um grupo, incentivando ele a ligar o webcam e dando passo a passo o que ele precisa fazer para tirar a própria vida. E tem pais que botam o computador no quarto do filho achando que está tudo bem, que o filho está no paraíso. E infelizmente, pode estar a um passo do abismo. Então, nós precisamos ter atenção a respeito disso. Olha só essa reportagem. Adolescente transmite a própria morte pela internet após ser trocado pelo namorado. Quando você vai atrás dessa história, você vai ver que não é um caso, mas que adolescente, cabeça dura, namorado terminou, o cara vai lá tirar a própria vida? Não. A namorada terminou, ficou frustrado, foi abrir o coração no mundo virtual.
Entrou num grupo de WhatsApp onde as pessoas ali, boa parte também depressivas, foram manipuladas e incentivadas a não ver mais beleza na vida, motivo de viver e chegar ao ponto final, tirar a própria vida. Então, é algo muito sério. Um outro problema também que afeta a nossa psique: conteúdos perigosos. Todo conteúdo absorvido terá algum impacto na sua vida. O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que nós temos uma área inconsciente. Às vezes a gente recebe informação, a gente reage a essas informações sem perceber. Hoje, o tempo todo, crianças, jovens, adolescentes e nós adultos estamos recebendo milhares de imagens, de vídeos, de mensagens, e está entrando. Às vezes a gente não filtra isso, não consegue nem degustar, digamos assim, isso. E daí a nossa geração é uma geração que tem desenvolvido medos, fobias, transtornos, e às vezes não se sabe por quê. Hoje, por exemplo, você nem precisa clicar mais num vídeo no Facebook para assistir. Você rolou a barra, o vídeo começa automaticamente se você parar ali. E quanta coisa vocês já viram? Olha só, pode passar essas imagens, né? Aqui tem uma imagem que foi de uma mulher sendo espancada que rodou o mundo, um vídeo. Vídeo mostra briga entre alunas de escola de Blumenau, porque hoje nas escolas começa uma briga, todo mundo pega o celular, filma a briga e já compartilha no WhatsApp. Babá, né, espancando criança, espancando bebê. Tudo isso a nossa geração está recebendo. Você acha que isso não vai ter também um efeito? Toda ação tem uma reação. Tudo aquilo que nós recebemos pode sim nos prejudicar. Por isso que Jesus ele diz, cuida com a janela da alma. Princípios, valores, tudo aquilo que cremos, aquilo que reagimos, entram por aqui e por aqui. Nós precisamos estar atento com os nossos sentidos, para não deixar que todo esse lixo venha se alojar em nós. Por isso, tem que ter cuidado. O grupo de WhatsApp que você está, os contatos que você tem no Facebook, e tem que cada dia filtrar essas informações, porque isso pode comprometer, literalmente comprometer, a tua saúde psicológica e emocional. Ok? Pode passar. Um outro problema, que também, aqui eu coloquei afeta a psique, porque altera o comportamento humano, mas aqui eu já trato também da questão espiritual, para vocês. Imoralidade. Antigamente, para se ter acesso à pornografia, precisava ser adulto, e numa banca de revista mostrar a identidade para comprar uma revista pornográfica. Ou uma locadora tinha uma sala escondida, com vídeos pornográficos, mostrava a identidade e tinha acesso àquela sala. Olha essa reportagem aqui. Playboy americana não vai mais publicar fotos de mulheres nuas. Por quê? Hoje ficou tudo muito fácil. O menino vai lá, ele pega o celular e ele acessa o que quiser, da maneira que quiser, aonde quiser. E o negócio está sério. Há 2 anos atrás eu atendi um menino viciado em pornografia de 9 anos. 9 anos. Mas o papai deu um tablet para ele. 9 anos. O negócio é sério. Está muito fácil o acesso. E às vezes a gente pensa, isso é coisa de homem. Olha essa reportagem aqui. Pode passar. Mulheres brasileiras são as que mais veem pornografia. Diz pesquisa. Esses slides que estão vendo, eu dou em escola. Eu tenho sido chamado para ministrar em algumas escolas, estou lutando, batalhando, e tem semana que eu dou 4 palestras, 8 palestras já cheguei a dar nas escolas, para os adolescentes. A parte que mais choca eles é essa aqui, porque eles se identificam. Os adolescentes estão mergulhados na pornografia. Mergulhado na pornografia. E daí, eu falo do que eles nunca imaginam. Como eu disse, toda ação tem uma reação. Aquilo que entra influencia a nossa vida. Quer ver? Pode passar ali. Pornografia, o vício em pornografia, ela gera culpa e consequentemente leva ao isolamento. A nossa alma sabe que aquilo faz mal,
Eu não estou falando de nós que temos um padrão cristão, de santidade através da Bíblia. A pessoa, no seu cotidiano, que é viciada em pornografia, ela não vai chegar no almoço de domingo dizendo, estou viciado em pornografia. Não vai falar isso para sua esposa, não vai falar isso para os amigos. Isso geralmente o isola. Eles até podem fazer piadinha, e para os amigos até pode compartilhar no WhatsApp, mas não é algo que eles vão estar falando do que eles sentem quando estão com aquilo, tal. É um vício secreto. A pessoa tende a se isolar para alimentar aquele vício. E isso vai destruindo e gerando uma culpa que ela não consegue lidar. E vai se afundando cada vez mais. Distorce a valorização das pessoas. Pesquisas científicas mostram que as pessoas que são viciadas em pornografia tendem a não mais enxergar as pessoas como para serem amados, respeitados, valorizados, mas são objetos de prazer. Objetos de prazer. Banaliza o sexo. Sexo não é mais visto como expressão de amor. É troca de fluidos e apenas reações biológicas. Não se entende as ligações de alma e as questões espirituais também ligadas ao sexo. Insensibiliza o ser para a perversidade. A pessoa, ela começa a ver homem e mulher, daqui a pouco não quer só mais ver isso, daqui a pouco quer ver uma outra coisa, daqui a pouco quer ver sexo entre homens e animais, daqui a pouco quer colocar criança. Uma pesquisa da Universidade de Raymond, nos Estados Unidos, porque lá eles fazem pesquisa, aqui no Brasil não tem verba para isso, né? Está tudo na mão do petista aí, né? Dos PT. Lá, a Universidade de Raymond fez uma pesquisa nos presídios. Eles constataram que os pedófilos eram viciados em pornografias e todos eles começaram com pornografia, coloco entre aspas, né, normal, entre homens e mulheres e assim por diante. Vai desenvolvendo níveis e a pessoa vai se atolando e se afundando num abismo quase que não tem retorno. Essa é a realidade. Então, é algo extremamente sério. Pode colocar ali, esse jovem, ele deu uma entrevista para a BBC e eu achei interessante, por isso eu trouxe a reportagem. O jovem conta como o vício em pornografia afetou a vida sexual, mulheres normais não me excitavam. Literalmente, ele dá cara para o mundo, para a BBC de Londres, falando, gente, é complicado, se você se vicia em pornografia, você vai ter problema nos relacionamentos. O que ele estava falando? Coisas que os psicólogos já viram há muito tempo. Qualquer terapeuta familiar ou alguém que trabalha com família sabe que a pornografia destrói com o relacionamento. O cara vai fazer comparação, porque lá é tudo fake, lá é tudo siliconado. E a vida real não é assim. E esse cara, ele não mais conseguia se sentir atraído por gente normal, porque o mundo que ele vivia não era aquele que ele via na televisão, mulher normal não atraía mais ele. Isso é algo extremamente sério. Eu coloco ali, pode passar, algumas coisas importantes. Se esse mal atingiu sua família, primeira coisa, precisa se abrir com alguém de confiança. Procure o teu pastor, procure a tua esposa, procure alguém que vai te ajudar. Previna-se. Quando eu falo previna-se, literalmente previna-se. Você sabe que não pode ficar sozinho assistindo televisão depois da meia-noite, que você vai assistir o que não deve. Pede para a tua esposa colocar senha nesses canais. Ou não liga a televisão. Sabe que se ficar em casa sozinho, você vai para a internet e vai ver o que não deve. Não fique em casa sozinho. Acha alguma coisa para fazer. Previna-se para se tratar. Ocupe a mente com atividade saudável. Se preciso for, tire a internet do celular, saia de grupos virtuais de WhatsApp que só compartilha lixo. Mas pastor, já atendi um caso lá na igreja, mas pastor, é o WhatsApp do grupo da empresa, eu resolvo as coisas ali do trabalho. Você então vai chegar para o teu chefe, você vai falar para ele colocar regras nesse grupo. Se é atividade de trabalho, tem que ser atividade de trabalho. Senão você vai sair do grupo, porque os caras estavam compartilhando vídeos pornográficos no grupo de WhatsApp do trabalho. Nós precisamos cuidar, porque a nossa mente, o nosso coração não é lixo para ficar recebendo todas essas porcarias. Nós fomos feitos para um propósito sagrado, lindo, eterno. Deus nos valoriza, Deus tem o melhor para nossas vidas e nós devemos seguir o caminho dele. Amém? Próximo problema, falando também, tudo isso em área
psicológica, tá, gente? Sexting. O que é o sexting? Duas palavras também, juntão de sexo e texto, né? Text no inglês. O sexting começou com mensagens eróticas sendo trocadas. E depois o celular desenvolveu, passou a ter câmeras, e as pessoas começaram então a mandar imagens suas em nudez, né? E assim por diante, né? De uma maneira erótica. Tem sido um grande problema, principalmente com essa geração que está vindo aí. Olha a reportagem, pode passar. Adolescentes aderem ao sexo e postam fotos sensuais na internet. Infelizmente, tem sido inúmeros os casos que nós temos lidado com isso. Ali na sede, eu já tive que atender uns 3, 4 casos nesse assunto. Um deles, o pai chega desesperado para mim, chorando, traz a sua filha ali na minha sala para conversar, dizendo: pastor, a minha filha tentou suicídio. E daí eu fui conversar com a menina. A história dela é a seguinte: uma menina de 13 anos que namorava, paquerava, né, com um cara da escola. E conversa vai, conversa vem, né, tal, um mês, 2 meses. Um dia ela no quarto da casa dela, conversando com ele pelo WhatsApp, e o namorado: mas eu queria que você provasse que me ama. Manda uma foto tua, assim, né, mais sensual e tal. Essa menina, ela tira a blusa e manda uma foto. Daí, você podia tirar o sutiã. Ela manda uma segunda foto de topless. Daí, amor, né? Amor para lá, amor para cá. 2 meses depois, esse menino termina com ela. E ele tinha um melhor amigo. Ele manda a foto que ele tinha guardado para o melhor amigo dele. Só que o melhor amigo dele tinha um outro melhor amigo. E manda para o outro melhor amigo. Quando essa menina chega na segunda-feira na escola, ela era o motivo de zoação da turma. Todo mundo tinha visto a foto dela. Sem saber o que fazer, nem como reagir na escola, nem como reagir com os pais quando ficasse sabendo disso, essa menina vai e tenta se matar. A gente teve que tratar o pai, tratar a mãe, tratar a menina, teve que mudar de escola, de tão sério que foi o caso. Momento de inocência, momento de bobeira. Fez algo que não devia, sem imaginar a dimensão que ia tomar. Toda ação tem uma reação. A próxima reportagem vai falar também: garota encontrada depois de fugir por ter nudos publicados em Minas Gerais. Essa menina, ela fugiu da cidade por não saber lidar com o problema que estava enfrentando. Então, gente, é algo sério. Isso compromete a saúde psicológica e emocional das pessoas. Adolescentes estão fazendo isso, adultos estão fazendo isso. Tem que ter cuidado. Pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal. Pode passar. Eu vou correr porque senão não vai dar tempo da gente entrar em todos os assuntos. Já estou correndo, né? Mundo real versus mundo virtual. Quanto mais tempo desperdiçado no espaço cibernético, menos soluções você tem para os problemas reais da vida. Não estou falando de trabalho, estou falando de tempo desperdiçado. E isso tem sido frequente na nossa geração. Olha essa reportagem, ela também é bem extrema, tá? Pode passar. Casal deixa o bebê morrer de fome enquanto cria filha virtual. Isso aconteceu na Coreia do Sul em 2010 e assim abalou o mundo. Como? Como é que pode isso? O casal jogava jogos de vidas, né, virtuais. Tem um monte, tem The Sims, tem eRepublic, né, Second Life e assim por diante. Tem uma série de jogos onde você entra e mergulha lá. E a maioria dos jogos online agora você precisa fazer carreira. Então, né, aquilo te toma muito tempo. Eles literalmente esqueceram de dar comida para o seu neném real. O neném morreu e os exames mostraram que foi de inanição. Eu trouxe esse exemplo extremo, mas assim, todo dia, a gente recebe notícia ou presencia algo das pessoas, né, estarem comprometendo a vida real por causa do mundo virtual. Tá? Seja um menino que se vicia no videogame, não quer mais correr na rua, subir na árvore, brincar de bola, sair de casa. Estou enfrentando um monte de problemas assim. Os pais dão muita corda e depois não conseguem puxar de volta. Uma geração de filhos que não querem mais sair de casa para atividades em família, não querem visitar o vovô, não querem visitar a vovó, não querem visitar os amigos, é só internet, é só videogame, é só computador, é só televisão, é só Netflix.
um grande problema, tem afetado sim a realidade das pessoas, e outras questões, como o uso indevido, né? Como nós falamos, publica alguma coisa no mundo virtual, aquilo vai gerar desgaste e transtornos para o mundo real. Então, tudo isso que eu falei, riscos psicológicos. Segundo, riscos sociais. Pode passar, olha essa imagem, você provavelmente já até viu, né? E a gente ri, mas o cara que pintou isso colocou até o cachorro, né? Eu conheço pessoas que já baixam aplicativos por causa do cachorro. Pessoas que colocam vídeos na televisão para o cachorro ficar assistindo. É a nossa geração, tá? É a nossa geração. Então até os cachorros estão conectados. O que eu quero dizer com os riscos nos relacionamentos? Os relacionamentos estão sendo drasticamente prejudicados pelo uso indevido das tecnologias. Essa próxima imagem vai mostrar algo extremamente sério. No sofá da casa, a mãe no celular, e o celular é como fosse literalmente uma parede. Não tem mais olho no olho com a filha, não tem mais diálogo, não tem mais toque, e nós temos uma geração aí de crianças literalmente sendo negligenciadas por causa do uso indevido dos pais. Olha a próxima imagem. Na mesa. Deus criou essa ideia de a gente sentar para comer, gente. Comer é bom demais, mas eu preciso te lembrar que, biblicamente, o sentar na mesa em família não alimenta só o corpo, alimenta a alma e alimenta o espírito. Quando nós estamos sentados na mesa, nós estamos edificando o nosso lar, nós estamos honrando a Deus. Quando se faz uma oração em família, eu estou estabelecendo princípios no coração dos meus filhos que honram a Deus. E as pessoas têm negligenciado sentar na mesa, o olho no olho. Filho, como é que foi o dia? Como é que está na escola? Eu vou falar como é que foi o trabalho. A mesa, gente, é lugar de troca. Isso é coisa séria. O diabo, ele tem minado o tempo das pessoas, e tem tempo para tudo. Só não tem tempo para as pessoas sentarem na mesa e conversarem. Desliga o seu celular, desliga a televisão, desliga o WhatsApp na hora da mesa. É momento de conversa, é momento de diálogo, é momento de desfrutar um momento. Daí, às vezes os pais não sabem, mas onde eu estou errando? Na hora do almoço está lá, né? No WhatsApp. Uma pesquisa científica, também dos Estados Unidos, pesquisa com pessoas dependentes químicas, evidenciou que a probabilidade daqueles que não tinham espaço na mesa, que a família não sentava ao redor da mesa, a probabilidade deles se envolverem com drogas era muito maior do que aqueles que estavam semanalmente ali em família, sentado à mesa. Ou seja, gente, até para a prevenção das drogas na sua casa, a mesa é importante. Leva a sério isso. Lá em casa nós colocamos regra, e a minha esposa mesmo, né, ela tem palestra só falando disso. Ela fica fiscalizando, né? Às vezes a gente não está prestando atenção, o celular toca, está ligado, a gente, a minha esposa já, não posso falar agora, né, liga depois. Ali é momento da família, e isso tem feito um bem tão grande na minha casa. Tenho certeza, se você fizer isso, vai ser bênção na sua família também. Mas não negligencie a importância da mesa. Pode passar. Casamento. Nós estamos falando dos riscos sociais. Olha esses dados. De acordo com a Academia Americana de Advogados da área matrimonial, 92% dos advogados entrevistados relataram que a internet tem desempenhado um papel significativo nos processos de divórcio que eles advogaram em 2016. Isso é sério. Isso é sério. Isso aqui aproxima todo tipo de pessoa para você. E ali começa-se assim a gerar intimidade com gente que não é para ser íntimo seu. É sério isso, gente. Todo dia nós ouvimos casos de casais que são destruídos porque uma curtida numa foto gerou uma conversa e aquilo desencadeou numa intimidade, não deveria ter, aconteceu a traição. Há 2 meses atrás, entra na minha sala uma mulher desesperada, pastor, meu marido não quer mais ficar comigo, tal. O caso dela, o ex-namorado de muitos anos atrás deu um oi,
na caixa de conversa do Facebook dela. Um oi. Ela respondeu com um oi. Começou assim, 2 letras, oi. Conversa vai, conversa vem. Passa um mês naquela intimidade, todo dia conversando. Uma amiga influenciando, dizendo, que legal, vai lá. O cara vem aqui para Blumenau e eles têm um encontro, ela trai o marido. Quando ele descobre, se divorciam. Um oi, momento errado, com a pessoa errada. Encontrou o ex-namorado, vamos ver como é que está. Cuidado com isso. É sério e tem destruído famílias. Sem falar nas publicações, olha essa reportagem. Família acusa homem de ter asfixiado noiva por causa de perfil do Facebook. Olha essa outra reportagem, pode passar. Namorada admite assassinato por causa de publicação em redes sociais. São reportagens extremas, porque é o que é noticiado, mas agora quantas brigas já aconteceu nos casamentos que você conhece, por causa de uma publicação errada, por causa de uma curtida indevida, por causa de uma coisa assim, aparentemente simples. Então, é coisa séria. Próxima imagem, contatos perigosos. De um lado, esse a moça está perguntando como é você, e do outro está o diabo respondendo, sou super bronzeado, uso cavanhaque e adoro uma balada underground. Gente, isso é sério. Os contatos que nós estamos tendo no mundo virtual também são perigosos. Como eu disse, tem gente boa, mas tem gente ruim. Lá na Europa, o governo colocou espalhado nos aeroportos e nas cidades outdoor. Olha os outdoor, pode colocar ali. Literalmente para você se cuidar com quem você está conversando no outro lado. Você pode pensar que encontrou o teu príncipe encantado e do outro lado tem um bandido, um pedófilo. Acha que está fazendo um grande negócio, do outro lado tem alguém que quer prejudicar você. Então isso é sério, gente. Olha só uma pesquisa feita no Brasil. Contatar pessoas conhecidas pela web tem sido mais frequente do que se imagina. Conforme uma pesquisa realizada pelo Datafolha 2015, 62% dos jovens entrevistados consideraram nada seguro você conversar com desconhecido pelas redes sociais, mas 57% já haviam se encontrado pessoalmente com quem conheceram online. Os nossos jovens estão criando intimidade com pessoas que não conhecem e se encontrando com pessoas que conheceram pelo mundo virtual. Isso é perigoso, isso é sério. Olha essa história seguinte, pode passar. Alice conta como foi raptada e violada por um amigo online. Uma história que infelizmente tem acontecido. Ela tinha 13 anos na época, começou a conversar com alguém que conheceu no mundo virtual. De repente essa pessoa começa a se abrir e tal, e nossa, ela fica encantada, porque ele gostava dos mesmos filmes que ela, das mesmas músicas que ela, ele entendia ela, ele era carinhoso, ele era educado, ele era tudo. Ela se abria e falava como o pai era quadrado, como a mãe era chata e tal, e tal, e tal. 2 meses e meio de conversa, o amigo perfeito diz, vamos nos encontrar pessoalmente. E eles marcam um ponto de encontro. Depois de um jantar, ela sai escondida de casa, anda 2 quadras até o ponto de encontro, e quando chega lá, ela não encontra um menino de 14 anos que ela imaginava. Ela encontra um cara de mais de 35 anos, que agarra, coloca ela no porta-mala e leva ela para 2 estados longe do dela. Prende ela no porão, abusa sexualmente, só não mata ela, porque o FBI conseguiu rastrear o IP dele e conseguiu salvar ela antes dele matá-la. Essa menina, depois de muitas terapias, hoje ela é palestrante no mundo, alertando os adolescentes e os jovens, cuidado com quem você conversa na internet. Tem bandidos, pedófilos, se passando por crianças e adolescentes maravilhosos, isso é sério. Olha essa outra reportagem, Brasil. Adolescentes afirma que fugiu com um homem que conheceu pela internet. Ela com 13 e ele com 35 anos. Sem falar no outro problema chamado sextorção. Pode passar ali. Sextorção evolui e já exige dinheiro em troca de imagens da vítima. O que é sextorção? Novamente, junção de 2 palavras, sexo com extorsão.
tem sido frequente no mundo virtual. Tem polícias hoje especializadas nisso. Por quê? A pessoa recebe um contato e, do mesmo jeito, mesmo padrão, alguém que já leu todo o teu perfil no Facebook e se passa por alguém muito parecido contigo, que gosta das mesmas coisas, que curte as mesmas coisas, e aquele perfil falso, você vai dar uma olhada, nossa, que moço bonito, que moça bonita, e ali começa diálogo, ali começa a conversa, ali vai abrindo, criando intimidade, passa um mês, passa 2 meses, quando do outro lado a pessoa vê que já tem você na mão, ela exige uma foto comprometedora, que você grave um vídeo sensual e mande e tal, e vai trocando imagens. Quando o cara do outro lado tem um banco de dados grande e comprometedor de você, ou com conversas comprometedoras que você falou do teu pai, da tua mãe, de alguém que é importante para você, ele tem tudo salvo. Ele se revela, ele diz, olha, eu não sou quem você está pensando, eu tenho isso teu, eu tenho esse vídeo, eu tenho essa foto, eu tenho essa conversa quando você falou dessa pessoa, tenho tudo gravado aqui no meu computador. Se você não depositar tanto na minha conta agora, eu vou revelar isso para o fulano, para o ciclano, sei quem são todos os teus principais contatos. Tinha um caso de uma menina de 17 anos que tinha mandado vídeo sensual, tinha mandado foto sensual, achando que era um príncipe maravilhoso, e quando se revelou era um velhão, né, de uns 50 e poucos anos. O cara não exigiu dinheiro, mas ele disse, eu quero me encontrar pessoalmente com você. Ele abusou sexualmente dela. Então, gente, é sério esse assunto. Tem outros problemas sociais. Próximo, cyberbullying. Segundo a pesquisa do Datafolha 2015, entrevistando adolescentes de 12 a 15 anos, 38% afirmaram já ter sido ofendidos publicamente na internet. Então, isso é sério, tem um monte de gente sendo ali prejudicada, né, sendo xingada, assim, infelizmente, as pessoas não se tocaram aqui no Brasil, já foi colocado o que foi chamado de marco zero da internet. O que é o marco zero da internet? Mecanismos jurídicos aonde a pessoa pode recorrer para, digamos assim, exigir os seus direitos judiciais frente a uma ofensa virtual e alguma coisa assim no mundo digital. Então, é sério. Gente, muitos adolescentes e muitos jovens, né, e às vezes até você, já viu coisas na internet falando de você que aquilo te causou mal-estar, isso prejudica as emoções e prejudica os relacionamentos. Olha esse caso que aconteceu há 2 semanas atrás, aqui pertinho da gente, Camboriú. Falso médico é encontrado morto em Camboriú. Alguém viu essa reportagem? Gente, o que é? O cara fez um vídeo, como todos os adolescentes estão no mundo virtual, eles querem o quê? Curtida. Querem curtida. Ele então fez um vídeo para receber curtidas passando por um falso médico, né, e publicou e tal. Só que depois descobriram e ele recebeu, né, as devidas punições. Só que no mundo virtual ele também foi detonado. Adolescentes, jovens xingando, humilhando, né, colocaram o cara lá embaixo, ele não soube lidar com aquilo ali. O mundo virtual era um mundo muito sério para ele, o cara acabou tirando a própria vida. Por que eu estou falando isso? Porque os teus filhos, eles estão com os 2 pés no mundo virtual. Nós somos imigrantes no mundo digital, eles são nativos digitais. Eles já nascem com o celular na mão. E a vida virtual é tão real para eles como a vida real. Então, tem que ter cuidado. Eu sempre digo, para você prestar atenção nos teus filhos, né? Esteja atento ao comportamento estranho do seu filho. Seu filho está isolado, se isolando, não quer conversar com amigos, não quer sair de casa, mudanças drásticas de humor, tudo isso ali evidencia algum problema que ele está passando emocional. Tem que dar uma verificada. Para solucionar o problema, gera confiança e apoiar a vítima. Por exemplo, num caso como esse, se o seu filho manda uma foto íntima para alguém, isso vem à tona e gera um desgaste. O que você vai fazer? Tu é um burro, idiota, sua piranha, não era para fazer. Vai jogar mais problema e mais fardo sobre o teu filho. Tem que mostrar amor, gerar confiança, tratar aquilo ali, porque de punição ele já está recebendo muito. É sério isso. Não ficar acusando por ter compartilhado conteúdo que não devia. Não caia no erro de negligenciar o caso, desconsiderando o sofrimento da vítima, pois essa geração, a vida virtual é muito significativa. Então, gente, são coisas sérias que a gente precisa estar atento.
Pode passar rapidinho ali. Previna-se de cyberbullying e de outros problemas. Não poste fotos comprometedoras. Quando eu falo postar fotos comprometedoras, esse negócio de tirar uma foto arrumadinha para o culto e diz, partiu o culto. Família partiu o culto, o bandido está lá do outro lado, agora não tem ninguém em casa, é agora que a gente vai lá. Partiu igreja, partiu praia, partiu viagem, partiu sei lá onde, vão partir a tua casa também. Cuida com isso, gente, é sério. Por exemplo, o caso ali de Ilhota, ano passado ou retrasado, filho de um grande empresário foi sequestrado. Pegaram os bandidos, a RBS entrevistando o bandido, mas como que vocês sabiam toda a rotina da família? É simples, eles postavam tudo no Facebook, partiu igreja, partiu shopping, partiu treino de futebol, a gente sabia que o momento mais frágil, com menos pessoas era um treino de futebol, a gente foi lá e pegou o menino, estava tudo no Facebook dele. Gente, cuidado com isso, tá? Eu não vou falar muito trabalho, né, mas o próprio governo já está apavorado, não sabe mais como lidar, porque os funcionários mais jovens já param as atividades por causa da internet, para verificar e-mail, para verificar o WhatsApp e assim por diante. Então, tem um perigo aí social, trabalhista vindo e a gente precisa ficar atento. Pode passar. Vamos entrar nos riscos biológicos. Aqui eu também vou correr para a gente finalizar depois com os riscos espirituais. Riscos biológicos. Primeira coisa, ouvidos. Os adolescentes e os jovens, né, hoje com o smartphone, eles levam as músicas que eles gostam para onde eles quiserem, escutam na hora que quiserem. Bota o fone de ouvido, está ali sem incomodar ninguém. O problema é que o volume fica muito alto, na maioria das vezes, e tem gerado surdez nessa galera. Como eu disse, o Brasil não tem dinheiro para pesquisa. Nos Estados Unidos, 30% dos adolescentes apresentam um quadro de surdez parcial. O negócio é sério. Essa galera de 15, quando tiver 30 e continuar nesse ritmo, a gente vai falar com eles, não vão mais escutar nada, estão surdos. É sério. É tão sério que as empresas de tecnologia estão colocando ali um aviso. Se está com fone de ouvido, está muito alto, aparece ali o teu fone de ouvido está muito alto. Alguém já viu essa mensagem? Alguns já viram aí, né? Alguns não querem falar, só riram, né? Mas tem que cuidar. Cuida com os ouvidos de vocês, gente. Um outro problema, os olhos. Quando a gente está olhando para uma fonte de luz, a tendência é piscar menos. O nosso sistema lacrimal não funciona corretamente quando estamos olhando com a fonte de luz, porque não estamos piscando como devia. Consequentemente, os olhos começam a arder. Quando os olhos estão ardendo, é o corpo dizendo para você, por favor, cabeção, desliga isso, vai fazer outra coisa. Olhe para alguma outra coisa, né? E tem adolescente 5 horas ali vidrado no computador. O olho arde. Né? Tem que às vezes lavar de tão sério que está o negócio. Tem que cuidar. Isso, conforme os anos vão passando, vai comprometer a visão. Um outro problema, tendinite, bursite, tenossinovite. Problemas, né, que está dando agora em adolescente, jovem e às vezes até criança. Antigamente se falava muito de LER, né? Que era lesão por esforço repetitivo. Os psicólogos iam nas empresas da palestra porque tinha um funcionário que ficava o dia inteiro assim, né? Fazendo aquele movimento. Hoje, tem adolescente de 12 anos com tendinite. Por quê? Videogame o dia inteiro, WhatsApp o dia inteiro. Né? E o próprio corpo não aguenta, é o corpo dando um recado, vai fazer outra coisa. Um outro problema, pode passar ali, coluna. Hoje a gente fica muito tempo sentado na frente dos computadores trabalhando ou jogado no sofá, né? Tem pessoas que ligam o Netflix e fica 4 horas tirado no sofá com a coluna toda torta. Vai dar problema com o tempo. Tem que cuidar da coluna. Um outro problema, a alimentação. Né? Primeiro porque come errado, alimentos errados. Porque a gente quer coisa prática, então pega o salgadinho, né? Aquele baconzitos lá de 1 quilo. E faz a festa, refrigerante, o baconzitos ali, né? Tá garantido à noite, com o Netflix na frente, pronto. Cuida para isso não virar rotina, tá? Ou eu coloquei outros 2 problemas sérios, que daí, infelizmente, já se fala do padrão, né? Onde as pessoas vão adotar para a sua vida. Por quê? Assim como a televisão antigamente colocava um padrão de beleza, hoje a mídia coloca um padrão de beleza através da internet. É uma foto de uma amiga lá, e nossa, ela está magrinha,
deu 300 curtidas, eu preciso emagrecer. E a menina entra para o caminho da bulimia, da anorexia e assim por diante. O grande viés e inimigo hoje de quem entra nesse mundo, tem o pai, o avô, o tio, a tia, a mãe, 5 pessoas dizendo: menina, você está muito magra, vai comer, para com isso, se alimenta direito. Só que ela tem 5.000 no grupo dela dizendo: você está linda, é assim que você tem que ser. O mundo virtual faz isso, traz todo tipo de gente para influenciar as pessoas que estão ali com a gente. Tem que ter cuidado. E, volta ali um pouquinho, a questão do anabolizante, meninos de 12, 13, 14, 15 anos querendo comprar anabolizante para comprar, e consegue hoje pela internet comprar. Existe uma internet que a maioria, não conhece, chamada de Deep Web. Alguém já ouviu falar de Deep Web? Levanta a mão. Alguns aí que provavelmente trabalham com tecnologia, já ouviram falar da Deep Web. A Deep Web é onde os padrões de pesquisas normais, que são indexados, eles não conseguem encontrar. A Deep Web, ela é digamos assim, um outro mundo abaixo da internet. Imagine aquele iceberg, a internet é a ponta do iceberg, e a Deep Web é tudo que tem para baixo. Na Deep Web você tem todo tipo de pornografia, inclusive com animais e crianças. Na Deep Web você compra arma, você compra droga, você compra órgãos humanos. Na Deep Web toda a transição de bandidagem é feita lá. Você contrata assassino de aluguel. É um mundo pavoroso. E tem um monte de adolescente que eles sabem entrar lá. Então tem adolescente comprando coisas ilegais pela Deep Web. E os anabolizantes têm acabado com a saúde de muitos adolescentes. Vamos lá, eu preciso correr. Falando ainda dos riscos biológicos, eu falo do sono. Como eu disse, tem gente levando o celular para a cama. Se você leva o celular para a cama, leve só para ele despertar. Bota lá o despertador e deixa do lado. Agora, se você vai deitar no teu quarto escuro para dormir, mas vai ficar com o celular assim na tua cara, você está comprometendo a qualidade do seu sono. Por quê? O nosso corpo é inteligente. Apagou-se, o nosso organismo ele entende, agora é hora de relaxar. Automaticamente o corpo começa a relaxar. Agora, se está entrando luz, automaticamente o organismo entende, tem que despertar, tem que despertar, tem que despertar. E daí tem uma galera que fica com o celular na cama, dorme 7 horas, mas acorda, parece mais cansado do que quando foi dormir. Porque o organismo está confuso, não consegue entender se é para dormir ou se não é para dormir, se é para relaxar ou se não é para relaxar. Então, isso é sério, cuidado com o seu sono. Pode passar. Outra coisa, acidentes de trânsito. Em Blumenau, você vai ver um monte de placa, dizendo: atenda às leis de trânsito e não ao celular. Por quê? O mundo está apavorado. O índice de acidentes por causa do celular tem aumentado no mundo inteiro de uma maneira muito intensa. E isso tem sido sério. Uma ligação que você faz pode estar comprometendo a tua saúde, a tua vida e a vida de quem está contigo. Olha só os banners que colocaram lá na Europa, Espanha. Olha isso. É meio chocante, mas eles queriam chocar justamente porque eles querem entregar uma mensagem. Você pode estar achando que está falando com quem você ama, mas você pode estar mandando uma mensagem de sangue para ela. Cuidado com celular e direção, isso nunca termina bem. Para a gente finalizar, os riscos espirituais, e eu vou ser bem rápido nisso aqui, para a gente orar. Primeiro, administração do tempo. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quem disse isso? Jesus, dono da vida, criador da vida, sabe o que eu e você precisamos. Só que infelizmente não se tem mais tempo para buscar o reino de Deus, porque nós estamos ocupados com o nosso reino. Infelizmente, a gente não consegue mais ter tempo para orar, ter tempo para meditar na palavra, ter tempo para fazer o bem para alguém. Por quê? Porque o tempo todo nós ou estamos trabalhando ou estamos buscando entretenimento. Todo dia tem um entretenimento novo para você, seja no Netflix, seja na internet, seja no seu celular, um aplicativo novo, um jogo novo, um videogame e assim por diante. Então, gente, isso tem sido sério. As pessoas têm se perdido, as famílias têm se perdido na administração do tempo. Não se tem mais tirado tempo para Deus. Não podemos esquecer,
que a base da nossa vida é o Senhor. A base de uma família sólida é o Senhor, os princípios do reino de Deus. A gente precisa cuidar com isso. Pode passar, o pessoal faz brincadeira, né, com a questão do vício digital, né? Agora quero ver queimar a comida. A gente ri, mas infelizmente isso mostra o quê? O vício, a dependência, né? Pode passar. Essa reportagem da Veja falava do mercado de jogos. Como eu disse, hoje tem uma geração de pessoas viciadas nos jogos. É um mercado bilionário, muito mais rentável que o próprio Hollywood. As pessoas hoje gostam de jogar videogame, e eu não estou aqui dizendo que jogar videogame é ruim. Eu aproveito o videogame para se aproximar do meu filho também. Jogo de vez em quando com ele, né? Gosto lá de um FIFA Soccer, de um Pro Evolution, e estamos lá. Agora, tem que ter cuidado, porque os jogos são viciantes. É cada dia um melhor do que o outro. Se não cuidar, nós estamos vitimizando os nossos filhos numa dependência tecnológica. E, como estamos falando, de administração do tempo. Pode finalizar, pode passar, ter esse versículo aí. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Eu não vou ter como continuar. Coloca na última lâmina para mim. A última, pode passar. Isso. Quero finalizar com esse versículo. Eu corri bastante para tentar dar um panorama do que o livro fala para você. Mas, resumindo, esse versículo deixa bem claro a maneira que nós precisamos tratar a nossa família. Com sabedoria se edifica a casa, com entendimento e inteligência ela se estabelece. Provérbios 24:3. Eu quero finalizar justamente chamando você, irmão, irmã, gente crente, gente que conhece a verdade, para que você venha buscar sabedoria em Deus, para que você use a inteligência que Deus te deu, para você criar parapeitos na sua família, para você blindar o seu lar, para você construir realmente um lar bem edificado, bem sólido, embasado na palavra e nos princípios do Senhor. Se coloque em pé. Meus irmãos, isso dá trabalho. Para você prevenir a tua família, para não cair nos riscos que eu apresentei, dá trabalho, exige renúncia, exige você mudar os hábitos, e não é fácil criar outros hábitos. Agora você sabe o que é necessário para aplicar na sua família. Fundamentos sólidos é o que mantém a construção de pé. Na sociedade das aparências, eles não querem se preocupar com os alicerces, mas o alicerce faz toda a diferença. Quando eu morava ali mais perto do centro, foram construir um prédio bem na frente do apartamento que eu morava, e eu fiquei observando a construção, e os caras trabalhavam mais puxado todo dia, e no primeiro mês não saíram do chão. Trabalharam no segundo mês todo dia, eu não vi aquele prédio ser erguido. 3, no quarto mês que começaram a construir os primeiros andares. Daí eu falei, tá, mas por que demorou tanto? Ele disse, nós investimos todo esse tempo no alicerce. Se nós queremos construir um prédio, quanto mais alto for, mais tempo se gasta nos alicerces. Ninguém chega, por exemplo, nessa igreja elogiando, nossa, mas que alicerces bom que deve ter aqui, não. A gente elogia a parede, a gente elogia a iluminação, a gente elogia os vidros, a gente elogia a limpeza, a gente elogia aquilo que os olhos vê. Agora, ninguém imagina quanto foi investido nesses alicerces para essa construção estar de pé. A nossa casa é a mesma coisa. Hoje, as pessoas querem só ver aquilo que está aparente. E daí tem famílias que no Facebook são perfeitas, agora conviver lá dentro é morte, é destruição, é desrespeito. Por quê? Falta alicerce. Se você quer ter uma família sólida, que quando vem a tempestade vocês ficam de pé, quando chegam os problemas vocês permanecem, é preciso se embasar na rocha da palavra de Deus, do reino de Deus, nos princípios de Deus, cuidar dos seus. Dá trabalho você fiscalizar todo dia a vida virtual do seu filho, dá trabalho. Exige renúncia você ter o tempo à mesa com a sua família.
porque você vai ter que cozinhar, você vai ter que arrumar a mesa, vai ter que fazer tanta coisa. Agora, isso está gerando vida nos seus. Isso está gerando memórias que jamais serão esquecidas na sua família. Memórias boas sendo colocadas no coração dos seus filhos. Isso mostra o valor que cada um tem naquela casa. Deus nos chama para remar contra a correnteza e fazermos a diferença em nossos dias. Que a tua casa não venha ilustrar nenhuma palestra com notícias de tragédias e catástrofes, mas que a tua casa, como foi cantado aqui, seja uma casa de bênção, em nome do Senhor. Feche os seus olhos. Você que está com a sua esposa, com seu marido, chega bem pertinho e nós vamos orar nesse momento. Ah, Deus, nós te agradecemos por esse momento de reflexão. E aqui, através desse recado, nós entendemos que Tu também está preocupado, Senhor, com a maneira que a nossa família tem lidado com o mundo digital e no mundo digital. Nós entendemos, Senhor, que Tu se importa sim com o que os nossos filhos acessam, assistem, compartilham, veem. Tu estás preocupado sim, Senhor, com aquilo que publicamos em nosso Facebook, em nosso Twitter, em nosso Instagram. Tu estás preocupado, Senhor, com a maneira que nós estamos andando, Senhor, nessa era da informatização. Mas que nós venhamos, Senhor, entender que essa também é a era da infoxicação, porque tem muito conteúdo tóxico tentando entrar na nossa casa. E nos ajuda, Senhor, a no meio de tanto barulho, tanta opinião, tanto diz que me diz, que nós possamos estar alicerçados na Tua palavra e fazer com que a Tua palavra, Senhor, seja obedecida e valorizada na nossa casa. Nos ensina, Senhor, a ser melhor a cada dia. Nos ensina, Senhor, a ser melhor pai, melhor mãe, melhor filho. Nos ensina, Senhor, a livrar-nos das ciladas do dia a dia e prevenirmos, Senhor, a queda nesses riscos que foram apresentados aqui. Que nós possamos cumprir essa palavra de Provérbios 24 e usar a inteligência para edificar a nossa casa, a sabedoria e o discernimento para firmá-la todos os dias, porque nós queremos, Senhor, agradar o Teu coração. Nós queremos ver o nosso casamento sendo referencial e glorificar o Teu nome. Nós queremos ver os nossos filhos, Senhor, passarem por esse mundo sem, Senhor, ser destruído, sem ser prejudicados, sem, Senhor, ser vitimizados pelas setas malignas do mundo digital. Dai-nos, Senhor, a sabedoria, dai-nos a força, dai-nos o ânimo, Senhor, para nós fazermos a diferença, e que o Teu doce e amado Espírito Santo venha ser o nosso professor diário, venha ser aquele que guarda a nossa casa, aquele que ensina-nos a amar da maneira como Tu ama, aquele que direciona os nossos passos. Nós nessa noite estamos dando, Senhor, total liberdade a Ti, e nós também, Senhor, pedimos perdão se caso nós negligenciamos algumas coisas que têm sim prejudicado a nossa família. Senhor, em nome de Jesus nós pedimos perdão. Nós queremos ver a nossa família reconciliada em Ti, e nós queremos recomeçar, nós queremos entrar nessa batalha e não permitir, Senhor, que os demônios, que o diabo, que o nosso adversário venham ter sucesso no meio da nossa casa. O nosso lar é consagrado a Ti, para a Tua glória, para o Teu louvor, para todos sempre. Amém, amém e amém. Você pode olhar aí nos olhos do teu marido, nos olhos da tua esposa, e você fala para ela e fala para ele: eu prometo que vou ser melhor também no mundo virtual. As ciladas virtuais não prosperarão na nossa casa, em nome de Jesus.